Bom dia, gente. Bom dia, Ari. Bom dia, Adri. Gente, só não apareceu o botão de live pra mim, tá? Bom pra vocês? Ai, Senhor, aparecia pra gravar story, aparecia pra postar reels, mas não apareceu de live. Bom dia. Bom dia, Isa. Todas bem, gente? Como vocês estão? Como que tá tudo por aí? Me contem. Deixa eu pôr uma musiquinha pra nós. Bom dia, Rafa. Nossa, gente, ontem. Compartilhem a live, isso, gente. Muito obrigada, Má. Bom dia, Fran. Encaminhem a live, gente, no aviãozinho aí. Manda pra todo mundo, pra toda a mulherada que hoje, ó. Hoje já voltou a criançada na escola, a turma já tá acordada esse horário. Então vocês mandem essa live. Isso aí, mas muito obrigada, gente. Vocês precisam me ajudar, que isso aqui não é só meu, né? Vocês já devem ter percebido a essa altura do campeonato que isso aqui não é só meu. Nossa, gente, ontem... Sabe o que é aquilo ali no varal, ó? Tudo novo. Vestes novas para minha casa. Porque ontem o Espírito Santo me catou. Falou, lindinha, vai trocar tudo que não tá combinando, tudo que tá velho você vai doar. Tira tudo hoje. Aí eu falei, amado, tudo. Gente, eu tava na van ontem, parecia que eu tinha acabado de me mudar pra um apartamento. Sabe quando você tá fazendo coisa nova, que você vai pegando tudo? Tinha tapete no meu carrinho, tinha jogo de panela. Ele falou assim, pode tirar todos. Tudo novo. Tudo novo. E eu não entendendo. Falei, tá bom. Aí começou a vir, gente, eu tô com gripe, não liguem, tá? Começou a vir, gente, todas as imagens de tudo que não tava combinando em casa, de tudo que tava velho em casa. E aí, porque meu desespero, qual seria? Vocês lembram que ontem eu falei, desde que eu coloquei aqui que eu ia começar as lives, eu nunca mais atendi uma pessoa nessa face da terra? Então. E aí não é... Ele não pediu pra fazer loucuragem, mas ele me mostrou, porque qual foi o primeiro pensamento que eu tive? Esse. Mas, amado, você tá sendo incongruente, porque você bloqueou todos os meus clientes. E aí ele falou assim, mas eu não tô mandando você pagar. Você tem um provedor na sua casa. Aí veio na minha fuça, né? E o meu marido é o tipo de pessoa que fala assim, amor, pode comprar o que você quiser pra casa, você tá com o cartão justamente pra isso. Deixa a casa do seu jeito. Só que aí... E o galinho de briga? Né? Que habita em nós, que não. Pois, gente, foi. E aí só me vinha. Parava no setor de toalha e vinha. Ai, meu Deus, tem uma toalha vermelha que eu já odeio ela desde... Né? Porque eu não gosto de vermelho, mas eu ganhei, mas aí eu uso. E aí o Espírito Santo foi. Toalhas branquinhas. Jogos de pratos branquinhos. Jogos de mesa clarinhos. As panelas. Eu odeio vermelho assim, sabe, gente? Na casa eu tinha ganhado panelas vermelhas quando eu casei. E elas tinham ficado. Ele falou, é pra doar tudo. Meus jogos de talher, gente, que tinha comprado um bonito, mas daí não funcionava, daí nós compramos outro que funcionava, mas tava junto com o bonito, aí tinha lá um bonito que funcionava. Eu falei, olha, que coisa, não é mesmo? Que tem um bonito que funciona. Então ontem eu passei o dia fazendo isso. E depois ele trabalhou em mim as minhas vestes, né? Durante muito tempo eu tinha muito
Eu não sei nem se era preconceito, mas eu tinha uma crença em mim, é uma crença. Eu tinha uma crença em mim que as mulheres que se arrumavam demais, que só se preocupavam com isso, eram fúteis. E eu nunca quis ser fútil nessa vida. Porque imagina, uma galinha ser fútil, né? Uma galinha de uma peituda ser fútil. Não queria ser fútil. E aí eu falava assim, não, mas eu tenho o mínimo, eu tenho a roupa que eu preciso. Justo as panelas que são caras, Deus é bom demais. Justo as panelas que são caras, mano. Gente, mas depois que ele falou, tipo, você tem um provedor, amada? Não tô mandando você pagar, você tem um provedor, eu te dei um provedor justamente pra isso. Eu não vi pra de nada, mano. Eu só ia vendo, o Espírito Santo ia me direcionando. E eu fui só pegando. E ele tava trabalhando no meu coração. E aí eu comprei Gente, foi a ponto de aspirador de pó, steamer, tá? Foi tudo. Tudo. Tinha cama, mesa, banho, eletrônicos e tudo nisso que ele mandou fazer. Imagine o que ele estava trabalhando em mim, não é mesmo? Aí eu comprei um steamer, cheguei aqui em casa, comecei a organizar as coisas, testar as coisas, o steamer não funcionava. Falei, eu já vou voltar lá, porque amanhã eu tenho um evento e eu já vou usar o steamer, depois também fica pra trocar, aí esquece de trocar, aí perde dinheiro, aí... E aí eu peguei e fui. Já tava com a mesma roupa que eu tava, eu fui, troquei o steamer, as meninas foram super gentis, trocaram rapidinho. Aí saindo de lá ele falou assim, volta pelo centro e vai no shopping, agora você vai comprar um sapato. Eu, sapato? Comprar sapato essas horas da tarde? Não, eu já tenho sapato. Depois eu entrei na loja, bati o olho no sapato, era exatamente um tipo de sapato que eu não tinha, nunca tive. E que me pareciam daquelas mulheres fúteis que se arrumavam. E ali eu entendi. Eu cheguei em casa depois, tomei um banho, experimentei o vestido que eu vou usar hoje à noite. E o sapato encaixava perfeitamente. E o que Deus estava trabalhando em mim ontem foi do quanto a gente tá disposta a receber, tá disposta a curar a nossa identidade, tá disposta a conhecer uma versão nossa que a gente não conhecia. Bom dia, Ali. Ontem à noite, a hora que eu experimentei o vestido com aquele sapato, eu falei, nossa, ficou lindo, meu Deus. Só que uma parte de mim falou, será que você não tá parecendo fútil? Ai, Deus. Não, então assim, eu falo que ontem Deus começou a curar a minha identidade em vários níveis, gente. Desde que a gente começou essa live, eu tô sendo curada em vários níveis. Não é só aí do lado daí, né, que acontecem coisas e desafios durante uma live, durante o jejum. Não, aqui também. Então, todas nós estamos sendo curadas aqui. Mas ontem o que ficou claro, basicamente, foi vestes novas. Um tempo novo, ele precisa de vestes novas. Vestes novas, porque se Deus está curando a sua identidade aqui, Ele vai curar em todos os níveis. E o jeito que você se veste, o jeito que a sua casa tá arrumada, tudo isso é a sua identidade, faz parte da sua identidade. E o quanto a gente permite ser trabalhada nessa área. Porque às vezes a gente tem medo de parecer fútil demais, rica demais, snob demais. Então Deus vai trabalhar as suas vestes também. As suas vestes novas. E não é fácil, né, gente? Não é fácil. Não é fácil, porque veja, eu tenho 36 anos. São 36 anos, basicamente, construindo um monte de crenças, construindo um monte de mapa de mundo, construindo tudo, gente. Vocês estão há 30 anos, 40 anos, 50 anos, construindo uma visão que vocês enxergam do mundo. Então não é fácil quando ele começa a trabalhar a nossa identidade. Porque é como se ele pegasse aquele mapa de mundo, aquela cartolina que a gente desenhou a vida inteira. E falasse assim, Anjo, sabe isso aqui que você seguiu a vida inteira? Aqui, ó, pica.
essa aqui não cabe mais em você, né? Essa aqui não tá dando mais. E esse mapa de mundo tem amizades, tem lugares que a gente frequenta, tem o nosso estilo muitas vezes. Eu não tenho esse problema não, eu me maquio pra ficar em casa todos os dias. Talvez, só talvez, você faz pra se proteger. E não que seja ruim, né? Mas só talvez. Existe uma camada de uma menina tentando se proteger do mundo. E isso também é trabalhar nossa identidade. Espírito Santo, bom dia. Que o Senhor fale em nossos corações hoje, Pai. Que o Senhor nos traga direcionamento, que o Senhor tire o véu dos nossos olhos, para que a gente possa ver qual é a nossa parte que a gente tem medo de deixar. Qual é a parte que a gente tem medo de se tornar. Muitas aqui têm vozes para muitas coisas, Pai, mas travam a hora que é para falar do Teu amor, da Tua presença, das transformações e curas que só Você vai poder fazer nas pessoas. Que hoje aqui, Pai, caiam vendas dos olhos dela, que elas consigam enxergar o próximo passo, o próximo caminho, que elas consigam enxergar o que vem dando medo, o que vem travando. Que elas possam enxergar, Pai, talvez até do que elas estejam se protegendo sem perceber. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se de José, Salmos 105. O Salmo 105 é outra passagem maravilhosa da Bíblia, onde o escritor dedica tempo para relembrar a obra de Deus ao longo da história. Relatos semelhantes podem ser encontrados em Neemias 9 e em Hebreus 11. Cada vez que um escritor bíblico repete o relato de histórias do passado, a nossa fé é fortalecida e o nosso coração é encorajado. No Salmo 105, 17 e 19, deixa eu ver o que fala aqui, gente. Peraí. Salmo 105, 17 e 19. Mas enviou um homem diante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço, até cumprir a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. No Salmo 105, nos lembramos de José e do tratamento injusto que ele recebeu de seus irmãos. Eles o venderam como escravo e disseram ao pai que um animal selvagem o havia matado. Enquanto isso, José estava sendo comprado por um homem rico chamado Potifar, que o levou para sua casa como escravo. Ai, que susto! Deus concedeu favor a José por onde quer que fosse, e logo ele obteve favor do seu novo dono. José recebeu seguidas promoções.
Mas então, algo injusto lhe aconteceu. A mulher de Potifar tentou seduzi-lo sexualmente, mas por ser um homem íntegro, José não quis ter nada com ela. Mentindo para seu marido, ela disse que José a havia atacado, o que fez com que ele fosse aprisionado por algo que não havia cometido. José tentou ajudar os outros durante todo o tempo que esteve na prisão. Ele nunca reclamava. E por ter tido uma postura correta no seu tempo de sofrimento, Deus finalmente o libertou e o favoreceu. Ele veio a ter tanta autoridade no Egito que ninguém mais em toda a terra estava acima dele, exceto o próprio faraó. Deus também vingou José com relação à situação ocorrida com seus irmãos, tanto que foram obrigados a procurar José para obter alimento, quando toda a terra passava fome. Mais uma vez, José demonstrou uma atitude piedosa. Não os maltratou, embora eles bem que o merecessem. Ele lhes disse que o haviam pretendido fazer o mal. Ele lhes disse que o que haviam pretendido fazer para o seu mal, Deus havia transformado em bem. Que eles estavam nas mãos de Deus e não nas dele. E que ele não tinha o direito de fazer nada além de abençoá-lo. Podemos esperar resultados semelhantes quando passarmos pacientemente pelo sofrimento e mantivermos uma atitude positiva e perdoadora. A gente já leu esse aqui, gente? Vocês lembram se a gente já leu aqui na live? Porque eu já fiz devocional nesse texto esses dias. Acho que não. Então foi meu devocional. Gente, eu acho que sim, eu acho que não. Vou revisitar ele, tá? E eu vou começar a riscar. Sim, né? Nós já fizemos. Eu vou reler ele rapidinho porque acho que tem algo, né? A gente pediu pra Deus clarear. Eu passei por ele, né? Eu acho que eu li ele, mas eu me aprofundei em outro. Já entendi, Espírito Santo. Nós vamos trabalhar mais ele. O Salmo 105 é outra passagem maravilhosa da Bíblia, onde o escritor dedica tempo para relembrar a obra de Deus ao longo da história. Relatos semelhantes podem ser encontrados em Neemias 9 e em Hebreus 11. Cada vez que um escritor bíblico repete o relato de histórias do passado, a nossa fé é fortalecida e nosso coração é encorajado. No Salmo 105, nos lembramos de José e do tratamento injusto que ele recebeu dos seus irmãos. Aqui a gente já para, né, gente? Aqui a gente já para. Todo mundo aqui tem uma casa, uma família, né? E todos os dias, basicamente, eu recebo pessoas que se sentiram injustiçadas dentro de casa. E a gente não se sente injustiçado muitas vezes só dentro de casa, né? Eu falo que tem algumas pessoas, quando a gente tá vivendo, né, quando Deus tá trabalhando no nosso coração, parece que a vida se coloca como injustiça pra dentro de tudo que a gente vai fazer. Então esse versículo, essa passagem, ela tá dizendo que, cara, José recebeu um tratamento injusto dentro da casa dele. Os irmãos venderam ele como escravos. Ou seja, as pessoas que estavam perto dele venderam ele como escravos. E falaram para o pai que ele tinha morrido. Enquanto isso, José estava sendo comprado por um homem rico, chamado Potifar, que o levou para sua casa como escravo. Deus concedeu favor a José por onde quer que fosse. Ele não concedeu favor para José só em determinados lugares. O que Deus falava assim? Eu vou te conceder favor aonde você estiver. E logo também ele teve o favor do seu dono.
José recebeu seguidas promoções, mas algo voltou a acontecer. A mulher do Potifar tentou seduzir ele, quis José, mas José era íntegro, falou, não quero nada com você. Aí ela não suportou que ele não queria nada com ela. Ela foi e mentiu pro marido dela, falando que José tinha atacado ela. O que fez com que ele fosse aprisionado por algo que não havia cometido. Ou seja, gente, ele já tinha sido vendido como escravo por nada que ele fez. Aí ele já tinha... Agora ele estava preso por algo que ele não tinha feito. Mesmo que ele tinha vivido já 2 injustiças, ele ainda seguia fazendo bem. José tentou ajudar a todos os outros durante o tempo que esteve na prisão. Tá falando que José ficou se lamentando? Ah, céus, Deus é injusto, coitado de mim, meu Deus, judiação. Não. José tentou ajudar os outros durante o tempo que esteve na prisão. Sem saber quanto tempo, sem saber como, sem saber nada. Ele nunca reclamava. E por ter tido uma postura correta no seu tempo de sofrimento, Deus finalmente o libertou e o favoreceu. Ou seja, ele saiu de escravo, ele saiu de preso, e a hora que Deus falou assim, cara, beleza, olha lá, ajudou todo mundo, não reclamou, viveu 2 injustiças, Deus falou assim, tá liberto, vou liberar você e vou te favorecer. Ele veio, gente, a ter tanta autoridade no Egito que ninguém mais em toda a terra estava acima dele, exceto o próprio faraó. Digamos que o faraó era o presidente naquela época. Deus deu tanta autoridade que só o faraó estava acima dele. Deus também vingou José com relação à situação ocorrida com seus irmãos. Tanto que foram obrigados. A gente é bem humana mesmo, né? Que eu falo assim, ah lá, vamos ter que voltar a pedir comida. Deus vingou José com relação à situação ocorrida com seus irmãos. Tanto que foram obrigados a procurar José para obter alimento quando toda a terra passava fome. Mais uma vez, José demonstrou uma atitude piedosa. Não os maltratou, embora eles bem que o merecessem. Ai, gente, eu tava bem longe de ser José, porque eu ia falar assim, agora vocês vão querer comida. Ele lhes disse que o que haviam pretendido fazer para o seu mal, Deus havia transformado em bem, que eles estavam nas mãos de Deus e não na dele, e que ele não tinha o direito de fazer nada além de abençoá-los. Deus é imutável, passa o tempo que passar. Gente, o que ele tá dizendo aqui? Galerinha que tentou me prejudicar? Galerinha que fez com que eu me sentisse injustiçado? Até quem tentou me atrapalhar me ajudou? Vocês têm noção que é Deus falando assim, querida? Sabe isso aí que você tá passando? Que você acha injusto? Então, tá nos meus planos, menina? Você acredita que tá nos meus planos? A gente vai pensar o quê? Não. Você não ia deixar a fulaninha fazer isso comigo, Deus. Imagina. Não, você não ia deixar meu chefe fazer tal coisa comigo, Deus. Imagina. Não, você não ia deixar eu passar esse perereco financeiro que eu tô passando aqui por injustiça, Deus. Não. Eu trabalhei tanto, Deus, e aquele homem divorciou de mim e levou metade de tudo que eu trabalhei. Ele não fazia nada, Deus, não é justo. E Deus tá falando assim, ó. Tá aqui sim no plano que eu fiz pra você. Nessa parte aí tá. E olha, essa parte é uma das mais importantes da sua história. De tudo que eu desenhei, essa daí é uma das mais importantes da sua história.
As injustiças que eu vivi na minha vida, gente, foram marcos. Marcos na minha vida. Foram marcos de dor, mas também de levante. As injustiças que eu vivi na minha vida me levaram para o lugar certo que eu tinha que estar. Se hoje eu tenho um casamento bom, se hoje eu tô na profissão que traz paz pro meu coração, foi porque na minha vida eu vivi duas grandes injustiças. Na área de relacionamento e na minha área profissional e financeira. E se eu não tivesse vivido essas duas injustiças, gente, eu ainda estava vivendo a vida com as minhas mãos. Eu ainda estaria vivendo a vida com as minhas mãos. Eu ainda devia estar tentando ficar numa relação que não era pra mim. Definitivamente não era pra mim. Eu ainda ia estar dando minha alma, meu sangue, meu corpo, minha cabeça, meu tudo para empresas que não era mais para eu estar, em amizades que não eram para mais que, né, mais que eu tivesse. Então, as injustiças que eu vivi foram as limpas de Deus na minha vida. Foram as injustiças que eu vivi que me levaram para o próximo nível. Olha que incongruência. Olha que incongruência. Porque qual seria a forma congruente? Eu me lamentar, eu retroceder, né? E na hora, gente, que acontece injustiça, até parece que a gente vai retroceder, até parece que a gente vai se lamentar, e a gente se lamenta. Só que quando a gente entende isso aqui, quando a gente lembra de José, a gente lembra que até quem tenta atrapalhar ajuda. Até quem tenta atrapalhar ajuda. Literalmente, deixa eu ver o cenário aqui. Deus falando, querida, não adianta tu confiar em ninguém, não, é só em mim, eu sou seu amigo. Eu tava falando isso ontem com meu marido. E porque às vezes, gente, aquilo que tá revestido como uma injustiça pra nós, tá vestido pra Deus como um novo tempo. Aquilo que tá revestido como injustiça, né? Aquelas às vezes que você foi vendida como escrava, que seus irmãos te venderam como escravo. José, a vez que você foi lá, levou a fama sem deitar na cama da Potifar, eu também tava só te levando. Gosto dessa frase, todo mal concorre para o bem. Tinha uma frase numa novelinha, gente, que era assim, ó, se não é bênção, é livramento. É isso, se não é bênção, é livramento. Até o livramento, assim, ó, isso aqui, ó, a injustiça é isso aí. Só se vive o propósito quem suporta o processo, gente. E o processo não é fácil. O processo não é fácil. Teve uma determinada vez que eu recebi uma proposta na área de terapia da pessoa que me ensinou terapia. E uma das coisas que ela ensinava no healing era o livre-arbítrio das pessoas, que nós deveríamos respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Só que em um determinado momento, através do ego dela, ela se esqueceu disso. E ela queria fazer uma proposta absurda, onde, né, basicamente eu teria o prazer de atender no lugar que ela atendia, que era dela, mas que eu precisaria deixar as empresas, que eu precisaria entregar o meu Instagram nas mãos dela, entregar a minha agenda na mão dela. E eu falava assim, gente, isso não tem sentido, isso é injusto, isso não tá certo. Na minha cabeça eu falava, isso não tá certo.
E essa pessoa falava assim, não, Deus tá tentando te levar, te trazer pro lugar certo para você atender e você não tá obedecendo. Só que aquilo não fazia sentido dentro de mim, porque eu me sentia injustiçada. E aquele dia eu falei, quando Deus quiser me mover, e se Ele quiser que eu atenda nesse lugar que é seu hoje, Ele vai fazer do jeito dele. E aquela moça falou mal de mim pra um monte de gente. E ela falou tão mal de mim que eu perdi uma amizade de infância. E aquilo também foi injusto. Porque eu só tinha me posicionado e falado, isso aí que você tá tentando fazer, abençoado, isso aí não é certo. Tira o livre-arbítrio das pessoas. Tira tudo. Alguém adivinha onde era o espaço que ela atendia? E que ela falou que eu não estava obedecendo, que Deus estava tentando me levar para lá dessa forma. E eu falei, quando Deus for me levar, e se um dia for para eu atender aí, Ele vai me trazer. Eu não vou precisar abrir mão dos meus valores, dos meus princípios. Ela queria que, basicamente, relacionamento era a minha maior dor. E ela queria que eu ficasse atendendo só sobre relacionamento. O espaço, gente, era o Soul. O Soul chegou nas minhas mãos exatamente 1 ano depois de eu sair das empresas, de eu viver grandes injustiças. 1 ano depois. No dia 1º de setembro, no meu aniversário de 2024, eu resolvi sair da terra, sair da parentela, deixei as empresas. E 1 ano depois, no dia do meu aniversário de 2025, eu peguei as chaves do Soul. E quando ela queria que eu atendesse lá no espaço, o espaço era roxo, era escuro. Não tinha absolutamente nada a ver comigo. E quando Deus me trouxe as chaves do Soul, o Soul estava em outro lugar. Ele estava com a minha cara, ele estava leve, ele estava com paz, ele estava... E aquele dia Deus me lembrou. Sabe como eu fui parar no Soul? Porque alguém uma vez me pediu uma indicação de onde eu tinha feito os meus cursos, onde essa pessoa podia fazer. E eu podia, gente, ter sido o quê? Falado, eu não vou indicar aquela mulher. E não. Aquele dia eu agi como José. Eu senti que eu não tinha direito de fazer nada além de abençoá-la, porque ela tinha me ensinado tudo de fato. E eu indiquei para essa pessoa. Essa pessoa comprou o espaço, ela reformou o espaço, ela ficou 6 meses no espaço depois que ela reformou e eu peguei as chaves. Se eu não tivesse abençoado, se eu não tivesse sugerido, se eu não tivesse falado dessa pessoa, eu nunca ia ter pego o Soul do jeito que ele tá hoje. E, gente, o Soul é minha cara. Quem entra lá fala, nossa, Rê, esse lugar é sua cara. Eu falo, menino, não é verdade que é minha cara? Só que quando a gente tá passando pela injustiça, gente, a gente não consegue ver absolutamente mais nada. A gente só enxerga aquilo. Só que Deus tem um Soul, né? Pra você também. Primeiro Deus vai esmagar o seu ego, porque a gente é louca de querer provar. Ah, gente! Imagina! Depois de esmagar o ego, então ele começa a cumprir para que o nome dele seja glorificado, e aí entendemos o quanto dependemos. Lembra daquele texto que a gente leu, que era da Joyce falando do ministério dela? Que ele falou, querida, eu tava te preparando para você lembrar que não é nada do que vai ser feito de grandioso através do seu ministério, você que fez, porque você não teria essa capacidade. É isso que Deus fala. E é bom que a gente se lembre. É bom que a gente se lembre. Gente, eu estou sentindo de ler o dia do devocional. Hoje é 22?
22, né? Deixa eu só conferir, gente. Cadê a data? 22. Sim. Ai, Jesus. A paz no não. E que a paz, a harmonia da alma que vem de Cristo, governe e atue como árbitro continuamente nos seus corações, decidindo e determinando em caráter definitivo todas as questões que surgirem nas suas mentes, naquele estado pacífico, no qual, como membros do corpo de Cristo, vocês também foram chamados a viver. Eu vou tirar todos os entre aspas que ela coloca nesse texto para ele ficar mais simples. E que a paz de Cristo governe nos seus corações, no qual como vocês também foram chamados. Colossenses 3:15. Uma pessoa confiante pode dizer não quando for preciso. Ela pode suportar o desprazer das pessoas e é capaz de raciocinar que, se a pessoa decepcionada quiser verdadeiramente ter um relacionamento com ela, superará a sua decepção e irá querer que ela seja livre para tomar as suas próprias decisões. Ela entende que querer agradar aos outros pode ser uma armadilha que impede que ela seja livre para dizer não. Vocês estão aí, gente, ouvindo essa? Me contem, vocês estão aí ouvindo essa? Vocês estão? Vou até ler de novo. Uma pessoa que pode dizer não quando for preciso, ela pode suportar o desprazer das pessoas e é capaz de raciocinar que, se a pessoa decepcionada quiser verdadeiramente ter um relacionamento com ela, superará sua decepção e irá querer que ela seja livre para tomar as suas próprias decisões. Ela entende que querer agradar aos outros pode ser uma armadilha que impede que ela seja livre para dizer não. Ai, que bom, Pri, que você tá aí. Passa bem seu perfuminho hoje, tá? Amada, recebeu o que é pra você? Às vezes, você precisa dizer não para os outros para poder dizer sim a si mesmo. Do contrário, acabará ficando amarga e ressentida. Vocês estão ouvindo? Do contrário, acabará ficando amarga e ressentida. Quando você só fala amém para as pessoas, você vai acabar amarga e ressentida. Porque cada sim que você dá para a pessoa é um não que você dá para você. E seu corpo uma hora vai ficar... Acabará ficando amarga e ressentida, sentindo que em algum ponto desse processo de tentar manter as pessoas felizes, você perdeu a si mesmo. Você é valiosa e precisa fazer as coisas que você quer fazer, tanto quanto fazer as coisas pelos outros. Ou seja, você vai falar assim para as pessoas, só que você precisa também falar assim para você. Quando realmente sentir que precisa dizer não, você não precisa explicar o motivo. As pessoas costumam querer que justifiquemos as nossas decisões e, na verdade, não precisamos fazer isso. Tento ser guiada pelo Espírito de Deus. Outra maneira de dizer isso é que tento ser guiada pelo meu coração. E às vezes nem eu mesma entendo plenamente porque sinto que algo não está bem. Mas aprendi que quando me sinto assim, não devo agir contra a minha própria consciência para fazer com que todos fiquem felizes comigo. Costumo dizer, eu simplesmente não sinto paz com relação a isso. Ou não sinto que isso está certo. Ou apenas dizer, não quero. É suficiente. Não há nada de errado em dizer o motivo, se você tiver um. Mas creio que às vezes extrapolamos tentando nos explicar. Se uma pessoa ofendida não quiser entender, ela nunca entenderá. Por mais motivos que você der, siga o seu coração e mantenha sua paz. Diga não quando for preciso e sim quando tiver de dizer.
Confie nele. Às vezes é preciso ter fé para dizer não. Deus quer que o seu coração fique em paz. Coloque a sua confiança nele e não tenha medo de dizer não. Tá bom pra você? Eu falo muito isso para as pessoas. Depois que aprendi a agradar a mim e desagradar os outros, virei outra mulher. Gente, abençoada da minha vida. Deus fez uma de você. Para você fazer algo bom com o que ele fez de uma de você. Bom dia, Dé. Entendeu? Fez uma de você. Significa o quê? Não dá pra desperdiçar a sua vida, porque ele fez uma de você. Não tem outra espalhada pra fazer o que você tem que fazer. Só que vocês lembram? Não dá pra agradar dois senhores. E querer agradar o mundo é querer agradar dois senhores. Porque todas as vezes que você fala amém pro mundo, você se perde de você. E cada amém que você fala pro fulaninho, pra fulaninha, pro abençoado, pro mundo, você perde mais um pouco de você. E aquilo de mais precioso que Deus fez, uma peça, uma única peça, o diamante precioso, vai se perdendo. Vai esquecendo que é preciosa. Nem lembra dos seus valores, nem lembra dos seus sonhos, nem lembra de nada. Quando eu pergunto pra vocês assim, qual é o seu sonho? Você fala assim, são tantos. Mentira, não é nenhum, porque você tá tão ocupada em agradar o mundo que você se perdeu tanto de você que você não sabe nem qual é o seu sonho. Ai, Rê, que pergunta difícil. Não, uma pergunta muito fácil. Qual é o seu sonho? Tá aqui pra quê? Peça única e exclusiva de Deus. Ele te deu pra falar do nome dele, honrar o nome dele e viver a sua vida. Tá fazendo o quê? Com a peça única. Tá gastando a única peça num lugar que você não tá feliz trabalhando? Numa relação que você não se sente vista, cuidada, nutrida? Tá gastando onde esse diamante? Tá botando um diamante mais precioso, peça única. Pensa, gente, chegou um diamante na Vivara, peça única. Caríssimo. Tá lá. Aquelas caixinhas assim, ó. Único, peça única. Um diamante, quando ele é peça única, ele tá protegido. Ele tá resguardado. Não é qualquer um que toca no diamante. Não é? Um diamante único, exclusivo. Ele vai estar na Maravilhas do Lar para vender ou ele vai estar cuidado, nutrido, protegido? Você é um diamante único. Então entenda que você tem que proteger o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. E sabe o que você faz? Cada vez que você fala assim pro outro, você entrega seu coração. De tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. E cada vez que você fala sim para um lugar que você queria falar não, que você fala, ai meu Deus do céu, como é que eu vim parar aqui? Você não está fazendo isso. Você está acabando com aquele diamante único que Deus fez, peça exclusiva. Ai, Rê, mas é que você não tá no meu lugar. Fulaninho ia ficar muito decepcionado comigo se eu falasse não sei o que pra ele. Ai, Rê, que você não conhece minha mãe. Minha mãe não ia suportar eu falar não pra ela. Ai, não ia, Rê. O que ela fala aqui? Vou voltar. Uma pessoa confiante pode dizer não quando for preciso. Ela pode suportar o desprazer das pessoas.
Ela é você. Ou seja, você pode suportar o desprazer das pessoas. Você consegue, amada. Você consegue, amada. Porque ela entende que se essa pessoa quiser verdadeiramente ter um relacionamento com ela, superará a sua decepção e vai querer que ela seja livre para tomar as suas decisões. Quantas de vocês se calam nos relacionamentos com medo de desagradar e perder aquela relação? Gente, eu era essa pessoa. Meu Deus, teve uma relação que eu fiquei 10 anos que eu só falava amém. Com medo da outra pessoa ir embora. Sabe o que aconteceu? Foi embora. Ouço a Renata no meu ouvido toda vez que alguém vem me pedir algo e fico tentada a falar sim. Que bom! É a voz do Espírito Santo, é minha voz para situar vocês. Gente, a vida é preciosa demais para vocês entregarem na mão de qualquer pessoa. A tua vida é preciosa demais para você entregar na mão de qualquer um. Tirar um print. É só quando você entende isso, o quanto vale a sua vida, que você começa a se posicionar na vida como de fato o quanto a sua vida vale. As pessoas falam assim, nossa, Rê, mas você fala não com uma facilidade. Claro, eu sei quanto custa a minha vida. Quer saber quanto custou a minha vida? Custou uma galera vindo da Itália, custou um pai que faliu, custou uma avó que teve um monte de filho, teve que vender um filho para os outros não morrer, custou gente passando fome. Eu sei o preço da minha vida. Eu sei o quanto custou. E meu filho, para alguém levar minha vida, para alguém levar o meu sim, precisa de muito. Porque o meu natural hoje é o não. Por quê? Porque eu sei o quanto custa a minha vida. Se eu falo sim pro mundo, eu não tô aqui, ó, com vocês. Se eu começo a falar sim pro mundo, eu me perco de mim. Significa que a gente não vai se adaptar ao mundo? Não, muito pelo contrário. Mas significa que eu não vou me perder de mim. Ordem das coisas, gente. Eu fui fechar um contrato essa semana e falei assim, ok, tem algo importante que vai definir tudo isso. Eu sou guiada pelo Espírito Santo, significa que se eu quiser pegar meu Instagram e postar qualquer coisa que eu for direcionada, eu vou postar. Eu vou poder? Pode, claro. Ok, alinhados. Não vou me perder de mim. Essa é a minha essência, essa é parte da minha identidade. Só que muitas vezes vocês estão aceitando coisas que tiram a parte de identidade de vocês, que tiram o que vocês têm de mais valioso. Quantas pessoas falam sim pro mundo e largam as famílias em casa? Quantas pessoas falam sim pro mundo e largam as famílias em casa? Esses dias uma moça veio conversar comigo e eu fui clara com ela. Eu falei, você está deixando sua família para ajudar o mundo, literalmente. Então, enquanto você está buscando o amor no mundo, você está esquecendo do que um dia foi um pedido de oração, tá dentro da tua casa. Imagine se você começasse a olhar a tua família como um bem mais precioso que você tem. O que iria acontecer? Olha, menina, mas você tá mais preocupada com a Sheila do seu serviço, com o Jurandir do seu chefe, com... Entendeu? Muitas vezes vocês estão preocupados com pessoas que vocês nem conhecem. Se comparando. Você vai comparar o quê, mulher? Você é peça única. Não tem com quem se comparar. Entenda uma coisa, você é peça única. Todas as vezes que você está se comparando com uma outra mulher, você não tem, não tem, porque você é peça única e exclusiva.
Você não é um monte de calça da Renner tudo igual pra você ver, comparar uma com a outra. Não, você é a peça única e exclusiva. Um diamante único e exclusivo. Vai comparar com o quê? Com quem? Porque vocês se perdem tanto que daqui a pouco vocês estão comparando um diamante caríssimo que é vocês com o colarzinho da Patricinha a R$4. E estão achando que o colarzinho da Patricinha a R$4 é mais valioso que vocês. Por quê? Porque vocês se perderam de si. Então o convite que Deus está fazendo hoje para você é volte. Volte. Volte para si. Quem é você quando você não está ocupada demais tentando agradar o mundo? Quem é você? Talvez essa versão, essa identidade sua que Ele quer que você conheça. Quem é você quando você para de tentar agradar o mundo? Quem é você? Você conhece a sua identidade? Sem tentar agradar o mundo? Ou você ainda não foi apresentada para ela? Algumas pessoas vão embora. E você precisa permitir que elas sigam o caminho delas. Porque de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. E algumas pessoas tiram o seu coração de você mesmo. Então, nesse seu processo, permita que algumas pessoas sigam o caminho delas. Permita que elas se decepcionem e não queiram ficar. Permita. Sabe por quê? Porque é só assim que Deus vai conseguir fazer uma limpa nas suas relações. É só assim que você vai entender quem de fato está do seu lado. Quem te ama a ponto de te deixar livre. Porque isso é amar alguém. É você amar tanto essa pessoa que o que você quer é que ela seja livre. Pai, eu profetizo na vida delas hoje, Pai. Eu profetizo no dia de hoje delas, Pai. Eu profetizo coragem, Pai. Senhor, que o Senhor tire do coração delas o desejo de agradar o mundo, Pai. Que hoje elas percebam quantas coisas elas vêm perdendo tentando agradar o mundo, Pai. Que o Senhor dê direção a elas, Pai. E no dia de hoje, Pai, eu peço para que o Senhor nunca nos deixe. Que nós nos percamos da gente mesmo. Que o Senhor não permita que a gente se perca, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos para a gente entender, Pai. O sim, o não. Que o Senhor trabalhe toda a ferida de medo de abandono, de medo de rejeição. O Senhor sabe, Pai, que muitas não falam não com medo de ser rejeitadas, com medo de ser abandonadas, como elas já foram na vida delas, com medo de ser traídas, Pai. Que o Senhor guarde o coração delas, Pai. Que no dia de hoje elas vão se lembrando de quantas coisas elas perderam dizendo sim. Não num lugar de arrependimento, mas num lugar de clareza emocional. Num lugar de força, Pai. Eu declaro que agora no coração delas, Pai, elas percebam o quão única elas são. Muitas ainda seguem correndo, provando o valor delas no trabalho, Pai, esquecendo do tempo das coisas.
Muitas têm medo de perder o sucesso profissional, a postura profissional. E perdem momentos preciosos da vida, da família, da maternidade. Tempos que nunca mais vão voltar. Que o Senhor traga clareza ao coração delas, Pai. Qual é o Deus que elas estão servindo? A família ou o dinheiro? E que elas entendam a forma mais equilibrada, Pai, de poder sim prosperar, mas sem perder o valor delas. Eu declaro um dia abençoado, Pai, na sua presença. Eu declaro que em todos os lugares que a gente vá hoje, a gente sinta a sua presença. E que em cada lugar que elas colocarem os pés hoje, cada pessoa que cruzar com elas hoje, que elas sintam, Pai, que tem algo diferente. Que tem a sua presença. Que a sua presença não passe despercebida em lugar algum, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Todas bem, gente? Como vocês estão aí? Gente, hoje nós estamos no 7º dia, serão 30 dias ao total. Para quem chegou hoje, para quem começou hoje, chegou nessa live aqui, ó, perdida, teremos ainda 23 dias juntas. Então, é um bom tempo para quem quiser fazer um jejum, né? O jejum, às vezes pode ser você se comprometer a estar aqui todos os dias, durante esse restinho, né? Esses 23 dias. Ou algo que tira muito a sua atenção, o seu, né? Que aquilo que toma a tua vida também é algo. Tomando lapada, tudo ótimo, tomando lapada de direcionamento. É bom. Gente, as lapadas bíblicas foi o que mudou minha vida. Então, assim, ó, eu trago essas lapadas bíblicas com gosto. Porque eu sei o quão transformada eu fui, assim. O quão transformada eu fui. Tudo que eu venho vivendo na minha vida, ó, foi isso aqui. Tudo. Gente, pra quem não fez os pedidos, sabe, de oração, as coisas que vocês desejam na vida, façam. Peguem um caderninho, sentem, peguem um tempo, sentem e coloquem tudo o que vocês querem, todos os desejos do seu coração pra Deus. Às vezes a gente esquece. Então, coloquem, porque vai ser no tempo deles e se for da vontade dele, né? Então, que a sua oração também seja: Senhor, que os meus sonhos, né? Que o Senhor veja os meus sonhos, mas que se eles não se parecerem com os seus, que os seus sejam seguidos, que os seus sonhos são muito melhores e maiores que os meus. Mas façam essa listinha e em seguida vocês entreguem essa listinha assim. Entregando o sonho do coração de vocês, mas entregando que a vontade dele é bem melhor. Sorriso pra frente. Foi? Gente, amanhã estamos aqui, nesse mesmo bate-local, bate-horário. Enviem as lives, postem no Instagram, tragam mais pessoas, me ajudem nesse movimento, porque esse movimento não é só nosso, né? E tem muitas pessoas precisando de lapadas e de direcionamento também. Certo, gente? Um ótimo dia pra vocês, um beijo e até amanhã.